Vamos falar agora da proteção e da defesa na apometria. Todos nós temos um campo energético que circunda o nosso corpo na forma de uma esfera ovoide, que vocês já ouviram falar, e se chama na biopsicoenergética e na parapsicologia de aura ou campo bioenergético pessoal. A aura permite controlar o que entra no nosso campo vibracional e tudo o que podemos absorver, enviar ou transmitir. Este campo forma todo o nosso entorno vibracional. Ele gira e rodopia ao nosso redor e é importante estarmos conscientes da existência dele, pois ele, a aura, é o nosso escudo natural. A nossa aura, então, possui os seus escudos áuricos naturais que são estudados pelas técnicas de autodesenvolvimento energético desde a época antiga do Egito, da China, da Índia e da Suméria. A proteção é quando você se cerca de uma energia mais forte do que qualquer energia negativa invasora, delimitando assim seu campo áurico e impedindo que sua energia seja sugada ou contaminada por qualquer outra energia de vibração inferior. Inicialmente, nós devemos lembrar que tudo é energia. Um ataque espiritual nada mais é do que um ataque energético. Você pode não ver, mas vai sentir, como se você sentisse um choque ao enfiar um dedo na tomada, porque é uma corrente de energia. Tudo é energia. A sua energia pessoal, como eu disse, se chama aura. A energia coletiva, por exemplo, de um grupo de pessoas, de um local, se chama egrégora. A energia do todo tende a ser mais poderosa do que a energia de um. Por isso, quem trabalha ou vive num lugar denso, de energia baixa, tende a se sentir mal, sem saber exatamente por quê. É o que chamamos de um lugar pesado, carregado. Ele pode ser assim pelos sentimentos e pensamentos que já passaram por ali e ficaram impregnados, ou podem ter um histórico ainda pior, como estar próximo de hospital, delegacia, cemitério, ou abrigar seres de baixa vibração ou portais abertos que podem causar efeitos como os efeitos portegais e também causar mudanças súbitas de humor. Além do que, outras pessoas podem ser densas e se tornarem vampiras de energia. Nem todos sabem disso, mas todos temos potenciais para se tornar vampiros de energia. Nós tendemos a tirar mais do que dar. Somos uma espécie de tiradores universais. Tiramos energia de tudo se precisarmos, inconscientemente. Pessoas que não sabem como recarregar a própria energia acabam virando parasitas de outras e vivendo da energia alheia. É o que chamamos de obsessores vivos, obsessores encarnados. Tanto as pessoas vampíricas como as de energia densa podem tornar nossa vida um pouco complicada. Por isso, os rituais de limpeza e proteção para o médium, para o operador de mesa apométrica, deve ser constante, pois sempre há energias negativas vigiando, cercando, à procura de um alvo. E como que a gente faz então para se defender, para se proteger? Então, resumindo, o que a gente conclui? Nossos pensamentos e sentimentos geram a qualidade no nosso campo áurico que vai nos proteger, que vai nos trazer a nossa proteção natural. Qualquer outro tipo de proteção física, como óleos, ervas, cristais, amuletos, talismãs, banhos, etc., vão funcionar também se você acreditar. Esse tipo de proteção física gera um gradiente vibracional que traz essa energia de acolhimento e de proteção e também gera um gatilho inconsciente, equilibrando assim seus pensamentos e sentimentos, acalmando e trazendo aquela sensação de segurança. A visualização de um campo áureo protegido, iluminado, como uma bolha de isolamento e proteção sobre você,
É uma forma pensamento de proteção. É uma criação mental. As criações mentais, no meu ver, são mais potentes do que as proteções físicas, mas também depende do mental de cada um. Se uma pessoa acredita que um óleo, uma erva, um banho lhe traz mais proteção do que uma visualização, ela está certa. Vamos nos deter apenas à defesa e à proteção do trabalho de apometria, que nós fazemos com um campo de força nos trabalhos e no nosso dia a dia nós nos cuidamos, cuidando da nossa energia, através de pensamentos e sentimentos, nos mantendo numa frequência mais elevada e assim a gente está fora da faixa de atuação de energias densas, de energias contrárias ao nosso propósito. Agora, com relação a ataques. Para acreditar que pode haver um ataque, essa mente, além de ter crença e dogmas relacionados a isso, sofre também sugestão hipnótica, sugestão consciente e a sementinha plantada numa mente, essa sementinha vai crescer se encontrar ali nessa mente um solo fértil, um solo compatível, ou seja, uma crença, um dogma para isso. Assim, as mentes perversas usam esse tipo de sugestão de que a pessoa está sendo atacada, gerando assim um ambiente compatível para que isso aconteça. Não podemos impedir que as mentes alheias nos enviem sugestões, mas podemos purificar de tal maneira o solo de nossas próprias naturezas que nenhuma sugestão nociva possa encontrar uma sementeira compatível. É por isso que olhar para as nossas sombras é tão importante. Olhar, acolhê-las e conhecê-las, para que o inimigo não as ache. A nossa maior proteção e mais potente está na nossa mente, está no equilíbrio entre a nossa luz e a nossa sombra, está na coerência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de nossas ações. Então, se o médium não for treinado, disciplinado, ele vai ser sugestionável, muito sugestionável, pois o médium ele é sempre arrastado por onde sopram os ventos, ou seja, ele sofre muita influência do meio, dos pensamentos seus e dos outros, das energias em geral. Ele é superestimulado, então sua disciplina mental deve ser maior. Por isso que pessoas que procuram desenvolver a mediunidade, que procuram utilizar de certas técnicas para abrir clarividência, abrir percepções, deve ter em mente que não é bom saber como se abre a porta do invisível sem ao mesmo tempo aprender a fechá-la e trancá-la.